Olá, gente, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o temor do Senhor e o assunto tá, olha, muito profundo. Então, já deixe seu like, se inscreve aí no canal, porque Deus vai falar grandemente no seu coração e com certeza você seguindo esses princípios que vamos estudar aqui hoje, Deus vai mudar o seu destino. Amém? Vamos pro vídeo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. E hoje eu quero falar sobre algumas coisas. Primeiro é que nós devemos, por exemplo, o médico ele tem que estudar a medicina e nós cristãos temos que estudar a vida de Cristo para que nós possamos, ser cristãos. Então, para aprofundar, eu estou lendo esse livro, ele é muito bom, chama O Esplendor de Deus. E o que se trata esse livro? Ele fala sobre um assunto que não é muito popular hoje em dia. O que significa temer a Deus. E eu separei, ele é como se fosse um devocional, sabe? Só que ele é mais, como que eu posso dizer, mais aprofundado. Porque o devocional geralmente ali é 3 minutos, uma pagininha, 3 estrofes. Esse não, esse um dia são 3 páginas. Então ele é bem mais aprofundado. E eu fiz um resumo aqui rapidinho do primeiro dia, para vocês terem uma noção, porque eu aconselho muito vocês lerem também. Chama O Esplendor de Deus o livro, e no início já começa a debater por que é necessário temor ao Senhor. Aí ele dá 4 pontos. É essencial para um relacionamento íntimo com Deus, liberta de todos os outros medos e ansiedades, porque muitas das vezes a gente vê na igreja a gente cantando até aquela música do Morada, então me tira o medo, sabe? E tantos outros coaches que falam que não pode ter medo, mas na verdade o medo é bom também. E nesse livro vai tratar que existem medos nocivos, medos que são só nossos. E o terceiro, purifica nossas motivações e intenções interiores. Conduz a verdadeira sabedoria, entendimento e conhecimento. Várias partes da Bíblia, ela nos fala que a sabedoria vem do temor ao Senhor. John Bunyan, ele deixa uma frase que diz: o temor do Senhor é seu tesouro, uma joia selecionada, entregue somente àqueles que são grandemente amados. A parte 1 desse livro, ele fala sobre a vida de Salomão. O primeiro exemplo usado é a vida de Salomão, que nunca houve alguém com tantas riquezas. E este, desde pequeno, era um prodígio nas obras do Senhor, até que pede por sabedoria, e assim se torna uma referência em tudo que fazia. A Bíblia relata que até mesmo outros reis de outros lugares, de outras religiões, vinham ver o que esse cara tem que eu não tenho, e veio conferir se era tudo aquilo mesmo que diziam ser Salomão. Todo o povo era próspero, e tinha o que comer, e tinha paz, e eram felizes. Aqui mostra como o povo fica quando alguém que teme ao Senhor governa. Você vê que era próspera, tinha riquezas e todo o povo tinha o que comer, tinham paz, que hoje é complicado, e eram felizes. Isso está em 1 Reis 10, 7, 8 e 1 Reis 4, 20. Aí o que acontece? Quando ele começa a ficar muito popular, ele começa a se perder. E a Bíblia diz que, no determinado momento, ele passa a confiar em si mesmo e vai à ruína, pois seu coração ficou distante do Senhor. Então tudo que ele tinha, foi Deus que tinha dado. E aí, a partir do momento que ele acha que era tudo por ele mesmo, na força do braço dele, com a inteligência dele, ele começa a se perder. E é notório que, consequentemente, todos os seus liderados passam a sofrer o impacto desse momento, que começa a escrever algumas passagens mais desiludidas. Então o que acontece? A partir do momento da queda de Salomão, até os seus liderados, ou seja, quem o servia, começa a sofrer as consequências disso também. E ele começa a escrever coisas, por exemplo, no livro de Eclesiastes, que não há nada de novo debaixo do sol, tudo é vaidade, e assim por diante. E ele se arrepende, e graças a Deus no final ele acaba se arrependendo e voltando ao Senhor. E a frase que ele finaliza está em Eclesiastes 12, 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Depois de ter sido o maior do mundo, e aí ele vai ao fracasso, à ruína, onde perde a mão, e no final ele reconhece que o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque esse
é o dever de todo homem. Podemos concluir que o pré-requisito é temer ao Senhor, para que tenhamos uma vida abundante e realizada. Em outro versículo também é importante. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Então aqui mais um ponto, que quando nós tememos a Deus, o próprio Senhor, o próprio Jesus, vai nos ensinar qual o caminho que nós devemos seguir, quais decisões da nossa vida nós devemos tomar. Além disso, do temor ao Senhor, Ele nos mostrar o melhor caminho, a melhor opção, era o prazer de Jesus. Em Isaías 11:3, Ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base nos que ouviu. Aqui mostra que o temor do Senhor vai inspirar ele. Gente, se liga nesse ponto porque ele é muito importante. Está em Isaías 33, verso 6. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Você consegue imaginar que a chave da sabedoria está no temor do Senhor? Que a chave do conhecimento é o temor ao Senhor? Da grande riqueza da salvação. E por fim, Paulo nos escreve para não tropeçarmos. E ele escreve em 1 Coríntios 9:27. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Você vê a profundidade que é o temor ao Senhor? Isso aqui é o dia 1, gente. Isso aqui é 3 páginas desse livro. Então, por aqui nós podemos ver que o temor do Senhor é o princípio de muita coisa. Então, aqui nós podemos notar que o temor do Senhor é a grande chave do tesouro para muitas coisas na nossa vida. Muitas coisas que buscamos, sem saber como. E a Bíblia nos relata que a chave de tudo isso é o temor ao Senhor. Então que você fique com essa palavra profunda, que você estude nela, leia esses versículos que eu passei, dá uma aprofundada, porque de verdade, gente, se você quer ser, igual eu te disse, ter um relacionamento mais profundo com o Senhor mais íntimo, leia a Bíblia, estude sobre o temor do Senhor, que com certeza sua vida irá mudar. Você vê que Salomão foi o homem mais exemplar que teve na sua época. Até hoje nós estudamos sobre a vida dele, com base no temor ao Senhor. Então que o Senhor te abençoe grandemente, te ilumine e te dê discernimento para estudar a palavra de Deus e saber mais sobre a vontade dele para nós. Amém? Deus te abençoe grandemente e tenha um ótimo dia.